A busca pelo corpo perfeito é o grande motivo para o crescimento das cirurgias plásticas. Mas nem todo procedimento termina como esperado. Por isso, é importante avaliar a necessidade da intervenção. Sobre os riscos das cirurgias estéticas, eu converso agora com o cirurgião plástico Patrick Kovac. Dr. Patrick, muito bom dia. Obrigada por nos atender na manhã dessa sexta-feira. Bom dia, Nathalie. Obrigado pela oportunidade. Dr. Patrick, nós não podemos começar esse bate-papo não ambientando no caso que repercutiu nacionalmente, que foi a morte da influenciadora digital Liliane Amorim, logo após uma lipoaspiração. E repercutiu muito porque muita gente que não a conhecia foi pesquisar o seu perfil nas redes sociais e encontrou uma mulher lindíssima, dentro dos padrões estabelecidos, inclusive, pela sociedade. Doutor, o que tem levado as pessoas a essa busca insana pelo corpo perfeito? Eu particularmente, também soube recentemente desse caso. Há 2 dias que soube desse caso. É uma fatalidade para a família, para o médico que a operou. Eu acredito que, com esse ambiente digital, que as pessoas se expõem muito mais, e pelo fato também do Brasil ser um país enorme e muito quente, onde as pessoas também se expõem muito mais na praia de biquíni, ou estão agora, existe um boom nas academias, né? Há 20 anos não tinha tanta gente treinando, por exemplo, procurando um corpo perfeito. E com uma concorrência maior em relação aos procedimentos estéticos e um barateamento disso, eu acho que a procura está muito maior agora, não há dúvida disso. Doutor, é importante que todos que nos assistem pela Santa Cecília TV e pelas nossas multiplataformas entendam quando uma cirurgia estética ela deve ser uma alternativa. Não é a todo preço e a todo custo, não é mesmo? Perfeito. Eu vou fazer uma comparação simples para entender o que acontece na cirurgia plástica ou em procedimentos estéticos. Por exemplo, imagine um paciente que chegue no seu cirurgião de tórax e fale: doutor, eu vim aqui para operar e tirar o lobo direito do meu pulmão. Como assim? O paciente vem e fala isso? É um absurdo. Mas isso acontece na cirurgia plástica. A paciente chega com a gente, já com uma foto da paciente, de uma modelo que ela quer ficar igual, e olha, eu vim aqui para colocar, por exemplo, 350 ml de uma prótese redonda, eu vim aqui para fazer a lipoaspiração. Hoje o próprio paciente indica a cirurgia, ele não chega com a queixa, ele já chega querendo ser submetido àquele procedimento. Existe uma indicação médica para aquele procedimento. O que infelizmente acontece é que, como é um procedimento particular, e eu acredito que existe sim uma invasão de outras áreas nessa área estética, de outros profissionais, isso barateia muito, e pelo fato de ser particular, aquele profissional acaba super indicando ou indicando aquele procedimento, mesmo que não haja indicação médica. Olha que grave isso. Mesmo que não haja indicação médica, ele indica aquele procedimento pelo fato de ser particular. Porque muitas vezes a paciente, o paciente ele está tão numa busca tão insana por aquele resultado, que ele vai sair daquele profissional e vai procurar um outro profissional, e uma hora ele vai encontrar um que vai fazê-lo. E eu tenho amigos pessoais que morreram fazendo isso. Médicos que morreram numa busca insana e tiveram complicações médicas e acabaram falecendo. Doutor, frente a isso que o senhor acaba de nos colocar, fica a pergunta: qual é o limite ético, né, desse médico ao atender o pedido de uma paciente sem, ao menos, perceber a necessidade clínica desta intervenção? Como eu falei agora, é importantíssimo haver a indicação médica do procedimento. Não é a paciente que indica o procedimento. É claro que hoje, com rede social, com internet, com Google, o paciente já chega com muitas informações. Mas é necessário, sim, quando não houver indicação, o médico tem que contraindicar, explicar o porquê, falar dos riscos e dos benefícios. Há uma balança aqui, né? Ele tem que falar: olha, o seu benefício em relação a essa cirurgia é muito baixo em relação ao risco envolvido. Você tem muito mais chance de complicações. Isso sem entrar no ônus, por exemplo, financeiro, que aquilo é um gasto.
Muitas vezes o paciente vai gastar um dinheiro que não era necessário. Pode fazer uma academia, pode fazer um tratamento mais simples, estético, ou então realmente não tem indicação médica para aquilo. Aquele paciente tem comorbidades, tem outras doenças que o impedem de fazer aquele procedimento. O risco-benefício é ruim. Então o médico tem o dever de falar isso para o paciente e contraindicar a cirurgia. Ele coloca isso no prontuário, avisa o paciente e o deixa ciente. Aí cabe ao paciente entender aquilo ou não, ou procurar outro médico para uma outra opinião ou não. Doutor, como o senhor bem colocou no começo da entrevista, hoje a gente tem uma avalanche, né, de filtros que beiram a perfeição, né, nas redes sociais. Tem uma ditadura pela beleza, muitas vezes por aquele corpo sarado, daquela mulher mais magra, sem celulite. E a gente vê que isso está cada vez mais próximo dos mais jovens, né? É cada vez maior a procura de adolescentes por procedimentos, por cirurgias plásticas. A partir de que idade é autorizado uma intervenção cirúrgica, né, estética, num paciente? Vou dar um exemplo de uma criança muito pequena, por exemplo, que é comum acontecer. Uma criança que tem a orelha proeminente, orelha abano, que a gente chama. A criança tem 2, 3 anos, tem aquela orelhinha bastante proeminente e aquilo incomoda os pais. Incomoda os pais. E é comum os pais procurarem o cirurgião plástico para fazer esse tipo de cirurgia. Eu não indico essa cirurgia. Eu acho um erro. Por quê? Porque o paciente não se queixa. Então, por exemplo, quando essa criança cresce, ela começa na escola a sofrer bullying com 9, 10 anos, então eu acho que não tem o que fazer. Você tem que operar essa criança e, óbvio, com a ciência e com a assinatura dos pais ou responsáveis, cientes do risco, que aí você pode fazer essa cirurgia para melhorar a qualidade de vida psicológica dessa criança, que neste caso, por exemplo, é muito importante. Essa criança vai sofrer bullying todo dia para o resto da vida, ela não tem outra solução, a não ser que ela use uma faixa escondendo para o resto da vida. Esse é um exemplo. Ou então, por exemplo, meninas já com 16, 17 anos, que elas não têm nenhuma mama, não tem nada de peito, e tiveram uma menarca, elas começaram a menstruar muito cedo. Se ela tem 17 anos, ela já não tem nenhum peito, por que você vai esperar 18 anos, um ano, por exemplo, para fazer essa cirurgia? Havendo ciência dos pais e havendo condições clínicas, indicação médica, eu não vejo por que, por exemplo, você não operar uma menor de idade nessas condições. E falo um terceiro exemplo, imagine uma criança, ou uma mulher de 20 anos de idade, uma menina de 20 anos de idade que queira fazer algum procedimento estético, que os pais não queiram que ela faça, e ela mora com os pais. Olha só que interessante, ela é maior de idade e ela tem total capacidade para querer fazer aquela cirurgia. Eu, pessoalmente, eu não faço essa cirurgia sem a ciência dos pais. Eu peço para a paciente que ela venha com os pais ao consultório para eu explicar o procedimento. Por quê? Porque ela, principalmente, quando ela mora com os pais vão ter que cuidar dela. Eles precisam saber como vai ser o pós-operatório, eles têm que ter ciência também de complicações que podem acontecer na cirurgia. Então, tem esses eventuais aí. Doutor, não foi o caso da influenciadora que acabou morrendo após a lipoaspiração, complicações, porque tratava-se de um médico que tinha experiência, um médico que era registrado, mas existem muitas armadilhas, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de risco eminente de vida, né? Quando uma pessoa decide procurar um profissional para fazer um procedimento plástico e estético, o que ela deve se atentar, doutor? Bom, hoje, do mesmo jeito que você encontra muitas coisas em relação às cirurgias na internet, você encontra praticamente tudo em relação ao profissional. Então, você pode ir nos sites das Sociedades Brasileiras de Cirurgia Plástica, ver se esse médico é cadastrado, se ele é cirurgião plástico, ou no próprio site do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ou se ele é dentista no Conselho Regional de Odontologia. Porque se você não encontrar nenhuma informação, até ir no Jus Brasil para ver se esse médico tem problemas legais ou profissional em relação a isso. Hoje é muito fácil você descobrir em relação ao médico, mas o que acontece nesse mundo novo de mídia é que parece que as pessoas se atentam mais a quantos seguidores aquele profissional tem, quantos likes, quantas publicações, e nisso esquece a parte
realmente profissional daquela pessoa, de competência verdadeira daquele profissional. Doutor, muitíssimo obrigada pelas orientações, pelos esclarecimentos. A gente vive um mundo bastante desorganizado atualmente, né? Onde as pessoas elas têm valor por aquilo que elas se transformam, né? Pelo que elas têm e não pelo que elas são. Quando a verdadeira essência está no ser e não no ter. Um seio bonito, uma barriguinha trincada, né? O importante é o que está dentro da pessoa e não aquilo que ela externa. Até porque o nosso físico é importante que a gente cuide dele com muito cuidado, porque isso significa saúde. Mas todos nós envelhecemos e cada fase da vida tem a sua graça, tem a sua alegria, a sua beleza. Muitíssimo obrigada, doutor. Perfeita a sua explicação. Eu agradeço, fiquem todos com Deus aí, ótima semana. Obrigada. Agora as informações.